Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta histórias fantásticas. Padeceu seus últimos dias, amargurando não ter se arrependido de ter sido uma boa mãe e tão pouco uma boa avó e bisavó. Sua vida foi marcada por trabalhos nas sesmarias do interior de São Paulo na infância, e de vez em quando como lavadeira no córrego localizado aquém dos limites de seu paupérrimo povoado. Fez um casamento por interesse, na união de consiglieres dos cafezais, ele com familiares oriundos da Toscana e ela da Calábria, tutte bona gente. Letramento somente o básico, para saber ler uma ordem de pagamento e assinar promissórias trabalhistas, resultados de 2 anos no ensino básico, abandonados para acompanhar a família no trabalho braçal. Isso estava no torso ideológico da sobrevivência, de levantar às 4:30 da manhã para pegar o rastelo e a pá, para limpar a névoa dos pezinhos do futuro ouro preto de cada madrugada. A matriarca viveu com a indiferença impregnada em suas veias, disparando reclamações e blasfêmias para quem quisesse ouvir, fruto de uma educação sentimental feita pela autoridade intocável de seu pai, que decretava de forma absolutista o que os seus 7 filhos tinham que seguir em seu ideal de vida e também como a garantir um futuro próspero diante a sua chibata para seu clã de mini-escravos. Em sua casta matrimonial havia pouca lembrança da bela mulher que foi um dia, mesmo com um cotidiano cheio de provações que a vida campestre impôs, contendo cáries amareladas que foram se calcificando com o passar dos anos, assomando rugas que, devido a um problema dermatológico herdado da sua mãe, fez aparecer pequenos tumores e miomas que foram envelhecendo rápido demais, tirando sua aditividade e disposição. Como de costume, as famílias que migraram da bota europeia para o campo tupiniquim registraram com um retrato com todos os membros da sua trupe, em qualquer quintal surrado feito a pau a pique, revelando o silencioso acabamento de paredes feitas com barro vermelho, que com o efeito dos raios solares causava rachaduras, com a sustentação de vigas feitas de concreto doados pelos patrões das lavouras, com toras de jacarandá obtidas por seus irmãos, estava longe de ruir rapidamente. E durante décadas a matriarca ficou neste pedacinho de lar do escárnio, onde a solidão em ter algum diálogo profícuo construiu suas fortificações psicológicas, e conforme seus irmãos foram contraindo matrimônios, foi sobrando mais lacunas para o surgimento das declarações de ambições mórbidas, recheando um coração repleto de desrazão. O tempo rugiu e, devido a seu humor instável, faleceu com um abalo nervoso, advindo de uma psicose, escutando vozes destoantes por todos os lados, amaldiçoando um mundo que infelizmente era o submundo idealizado em sua mente pavorosa por não adquirir riquezas consideráveis, mas sim substituídas por maledicências e uma conduta suprimível da bondade, de devoção às suas vontades eugênicas e egoístas de não gerar proles que fizessem seus caprichos sem pestanejar ou reclamar. Nos seus momentos derradeiros, seu leito ao lado de uma velha escrivaninha, o retrato de sua família era a única lembrança que a mantinha pseudo-viva, contemplando um passado de lembranças remotas, e que ela agora estava abandonada à própria sorte, vendo que seus filhos a enxergavam como um estorvo, fazendo sorteios para quem iria cumprir a penitência de passar a cada noite de sua enfermidade, ouvindo os mais aterradores princípios de maldição existencial destinados aos pobres infelizes que testemunhavam sua definhação carnal. Olhava o retrato como um amparo, um suplício sem fim para que a viessem buscar, e assim vagar pelos misteriosos caminhos do além, mas no seu íntimo tinha jurado voltar para o acerto de contas com aqueles que a abandonaram e a zombavam e causaram medo sem limites.
Para o referente de uma recordação lendária, não haveria muitos atributos sociais quanto à mulher imponente que a matriarca foi durante vários cantares do galo, que narrou a passagem de vários personagens estúpidos que ficaram gravados em suas memórias maléficas, mas o que tinha restado em sua terceira idade eram os risos dos netos e a incompreensão dos filhos. Tinha como objetivo estabelecido depois de seu último suspiro que não daria paz para aqueles que a trataram como um biotipo inválido, sem nenhum tipo de autonomia. Mal sabiam que em seu subconsciente um ódio mordaz estava crescendo a cada momento. E o retrato foi o ouvinte oculto do seu último som gutural, estacionado em seu peito, já essa impulsação que consigo pegar se arrastando até chegar à mobília envelhecida. Não houve uma comoção natural e real, como a de outros velórios de velhinhas com grande longevidade. Os poucos membros familiares presentes se perguntavam o que fazer com o seu espólio, como aquele retrato inútil ao qual deu seu último exalo neste mundo. Esse retrato de família vai ser um sinal da ressurreição da jovem alma, velha, a paz que gozam, se tornará uma parca lembrança. Estava escrito em seu verso, ao qual ninguém havia percebido. Diante o seu ódio com sua invalidez psicomotora aumentando abruptamente, o retrato parecia a cada dia, depois de sua passagem, a tomar uma tonalidade macabra, querendo reviver um complexado movimento psicológico que já não possuía um sentido lógico para estar a espalhar qualquer tipo de carinho entre seus interlocutores. Para os que ficaram, a imagem melancólica de uma história de vida que causou uma organicidade metafísica da maldade estaria presente a qualquer momento para causar uma geografia de horrores e uma negatividade monstruosa quanto a estar na racionalidade para entender as armadilhas da sua mente contra si próprio diante de seu fim. O retrato foi ganhando adornos de enxofre, cheirava mofo de cemitério, e a matriarca, no papel amarelado, perdida no cosmo, ganhava uma simetria de diamante em raiva ao fitar seu testemunho silencioso, que nos seus desalentos sentimentais exaltou que a paz jamais reinou, e que o medo estava aspirando vinha se materializar como uma maneira de alertar a humanidade que todos os humanos possuem culpas, que são disfarçadas em conscientes coletivos de inevitáveis abandonos ao bem-estar biopsicossocial pessoal de cada um. Seu retrato estava sendo apodrecido, mas seu fantasma habitaria pilares de uma topografia de imoralidade, e para aqueles que ousassem olhar para a fétida imagem, lembrariam que nas suas imaginações mais psicóticas esconde a intolerância diante do florescer do amor, pois a dor e o terror se transformariam em pavor, realçando o apocalipse da incredulidade, quanto a fazer recordar aos humanos que na imagem de uma velha abandonada em sua composição psicobiológica, a maldade é somente um aspecto ontológico que faz elencar epifanias entre uma eternidade de assombro e uma mortalidade de escombros. O seu retrato estaria para sempre naquela casa, e quem nela adentrasse iria ter o dimensional encontro com o horrível, para um clivo aparecer incrível, para o desprezível sentido em que se viver para sempre, preso a uma recordação imagética inútil, sendo apodrecida com o passar dos dias, fazendo caras e poucas ao conterem desconstruções morais de juízos, a interpretação individual, fazendo cada um virar um poço boçal da moral eloquente, chegando ao animal, perdendo seu séquito fraternal. Agora nada mais importava. A matriarca e seu retrato estariam ilimitadamente unidos pela eternidade, causando perversidade aos que se afortunavam em arriscar-se a encontrar seu torpor fotogênico. Ela estaria sempre presente a amedrontar seus sonhos, buscando ceifar sem piedade vivências de corpos que já estão putrefatos moralmente, que ousam ficar olhando álbuns de fotografias do tempo congelado pela luz fotográfica, recordando algo que já se foi e não voltará mais, e assim comiserar pergaminhos sobrenaturais logrados ao divertimento de fazerem todos os moradores do seu antigo lar apagarem por suas faltas. A matriarca era implacável. Depois que seu antigo quadrante habitacional foi transformado em mármore na sua própria escravidão paliativa,
de cair no costumeiro semblante de uma modernidade que fez com que laços familiares fossem desatinados para uma polivalência de descrédito fraternal, diante o nascer de novas amálgamas de valores de carinhos vaporosos perante a maioria das pessoas. Ela ficaria divagando noite e dia à procura de alimentar e saciar sua sede de vingança. Para isso, já não haveria o cárcere naturalista da idade para frear tais atos, podendo usufruir em abusos metafísicos desde a inocência de um infante ou a decadência doente, como ela foi, em seus momentos derradeiros, que porventura esbarrasse por qualquer motivo nefasto com o seu retrato. Para os que ficaram de sua liagem sanguínea, o seu retrato foi sendo uma bugiganga rotineira, impertinente, tendo às vezes algum rastro de veneração, ou até mesmo um passível momentâneo admiração. Uma ascendente intrépida de terror foi nascendo, e decolando um assombro de gelar a espinha até dos mais corajosos em torno de sua velha casa, e para aqueles que ela lançou para um buraco negro do pavor, de não ter sequer uma neurose como exemplo para nutrir litografias de apresentação de suas alegrias, para adoecerem em insanidades, causando um portentoso senso de claustrofobia quanto a estar enlouquecendo de maneira lenta e devagar. Seus privos agregados olhavam para aquele retrato e não percebiam nada. Seus traços faciais se tornaram flâmulas de um negro denso atemporal, demoníaco, causando medo indiscriminável para quem quer que ousasse contemplar sua argúcia fotográfica. Sua boca parecia uma abertura de uma serpente egípcia pronto para dar o bote, e seus olhos, dois meteoros prontos para se chocarem contra tudo e todos, fulminando uma fenomenologia da maldizente, ressurgidos ao magnose de exasperar um império de adjacentes fortalecimentos possessivos, explanando um inevitável acerto de contas espiritual material. Na cova onde foram literalmente jogados seus restos mortais, não havia nenhum retrato, nome, data ou alguma fonte que a identificasse, e que no amontoado de pedras e tijolos ocasionasse algum tempo que contivesse um puerpério de raiva ambulante, vagando pelas redondezas da cidade. Seu caixão era feito da pior maneira possível. A terra jogada exalava um odor natural de podridão, unindo o pecaminoso ao seu ímpeto necróforo, gerando uma sinuosidade macabra. No labirinto de incompreensão entre estar atormentando, com barulhos sinistros e sopros advindos de algum meandro inumano, a dialética de alguma tensão era orquestrada para suas ações sem amplitude de um lapso de atitude com alguma similitude de bondade. Ninguém poderia prever que aquela residência, depois das exéquias, estaria na hora do discurso de estar cercada com algozes da eternidade melindrosa, admoestando a maldade. E assim seu ectoplasma foi ganhando áreas de volúpia raivosa, diante um amor pelo imaterial satânico, a estar sempre pronta para causar arcabouços de insurreições maniqueístas, viajando para imaginações tacitamente horrendas, a exigir um instrumental de rezas para diluir um medo que não se apresentaria, com um claro desempenho quanto à sua homogeneização fenomenológica, influenciando um desamor, como uma reciprocidade quanto ao referente da barganha daquilo que recebeu durante toda a sua existência terrena, menosprezo. E assim, diante o seu julgamento final, a matriarca foi condenada para sempre estar presa ao único objeto que continha apego, que um dia pronunciou que esteve presente no mundo dos vivos, o seu retrato de família. Na velha escrivaninha que ficava empoeirada constantemente, perto de uma peça de jacarandá envernizada, que tinha como objetivo mostrar para seus visitantes a ostentação de um capitalismo familiar, prevaricador e ilusório, em fazer da aparência um dos principais pontos de considerações quanto a realizar um estrangulamento de levar uma subjetividade como deidade para uma arquitetura clara de estrutura intelectual, levantando versas de tolerâncias quanto a algum lampejo de sobrevivência de suas parcas memórias. No jardim de seu lar decadente, cravos despedaçados pelo chão, copos de leites azedos de caules, solos recheados de pisadelas intransigentes,
quanto a unir pessoas em diferentes vácuos, de começar alguma cordialidade quanto a uma metablética intransigente, de levar união para todo o seu público esquizofrênico de empatia. A água daí era estranha, a peste parecia ter se apossado de tudo. Acossada, sua casa estava distante de tudo e todos, aquém de seus próprios membros diários, o que fitava como uma vegetativa maneira de clamar que alguém notasse que ali se viveu a matriarca, se potencializando em um novo Bates Motel, gerando psicoses ambulantes que se confundiam com a loucura cotidiana de cada um. A matriarca estava mais do que presente. Em verdade, ela nunca esteve ausente, uma fera pronta para desferir névoas de qualquer graça angelical. Para uma humanidade viciada a modinhas, que só tinham tempo para matarem suas necessidades fisiológicas e emocionais, fortificados a cada instante pelo pecado original de ter que se possuírem a todos e a tudo e a cada momento. E assim foi dentro de um marasmo da substância ativa mental a esperar que seu fantasma se manifestasse horrivelmente em seu velcro agressivo, apresentando-se para todos que não há mais paz que aqui jaz, e que o pavor faça ação diante as trapalhadas de ornamentar alguma suavidade de carinho. O tinhoso senso filosófico de rompimento de vitalidade que nutria a matriarca estava em causar dor, exterminar a qualquer sinal de paz, violentar e assim deixar estabelecido que no túmulo não é uma descontinuidade final da pele, mas um alarme para arrefecer, uma flexibilização a negociar as vivências para transgressões de lembranças, que assim se ornam como uma bonança de perseverança, mas que foi trocado pelo agradecimento em que as pessoas possuem um pouco do maléfico como algo de estimação, que em se dizer adeus, para uma normatização de estar respeitando todos, mesclando dubialidades sagazes de aletéias, entre fazer o certo e o errado, sendo a segunda opção a que se tornou uma conveniência, quanto a chegar em alto grau de consciência que não seja ultraje para as trevas que habitam o vazio do esquecimento que é dado de maneira natural para cada um, diante o definhamento de suas forças físicas. A matriarca espectral atravessava paredes, adentrava em sonhos que não a pertenciam, passava por sons até chegar às profundezas auriculares de quem quer que fosse. No seu interior de horror, só tinha o apelo a causar o maior dano possível ao equilíbrio de sanidade das pessoas. Seu retrato exalava raiva, e assim como toda a sua existência terrena, desejando um ubérrimo senso crítico, de comedir uma ultrapassagem do real para o irreal, sendo apenas mais um cunho para hologramas de remissões das provocações sarristas para os indivíduos se tornarem fortes diante do desconhecido. Uma mistagogia para nascer em uma falta de hilética, exalando a confissão de corações petrificados, que batem palmas silenciosas para a incredulidade, vistas como algo normal, deixando um cabido humanístico destrutivo em acreditar-se a poder ser melhor. A matriarca não conhecia o melhor. O pior da sua poluição noética, enquanto a uma renda de orações lacrimosas para comprar um perdão pelo descaso de fantasmas de pessoas comuns que não conseguiram o labor material satisfatório, se constituindo amistosamente a sujeição de mentes que poderiam estar engenhando a dureza e a destreza em fazer-se a alteza diante a cada tristeza. A matriarca não tinha individuação, seus sentimentos agiam como uma propulsão à duplicidade de sua conduta em se aplicar como um cinismo do além, fazendo do nefasto um blasto para o seu aparto, de causar um medo desconcertante. Estava semi-morta, mesmo na forma espiritual. Era somente um cheiro medíocre de lamento. Ela tinha no seu retrato o ornamento maquiavélico ideal, se fazendo letal para produções de emoções em uma sudorese escorrendo ao aliciamento de novos pesadelos. Conforme a sua massa cinzenta de cada um ficasse paranoica em decodificar uma vazão da intransigente traição quanto a discernir o que seria a alucinação de razão,
a matriarca em uma companheira inodora para desventuras, em gostos sincrônicos mentais, de durabilidades, de tentações heréticas. Ela iria atrás somente das pessoas que adentravam em seus domínios sombrios, e para fugir um pouco de sua solidão eterna, estava a propagar polivalentes sinuosidades de eufemismos a ver em ela mesma, como um ângulo de aculturação da ignorância, de tempero em condimentar uma fraseologia, de durabilidade do seu pavor, para assim causar um suicídio da homeostase sadia, em cérebros que mantivessem uma formulação de antítese quando chega a compreender que nem tudo possui uma explicação lógica. A matriarca ousava ir para a liberdade arquetípica, que assim a cada momento usaria do seu retrato familiar para artimanhas pestilentas, de que para o horrendo não há margens para admissões contribuintes de feitiços, para o comensal a se dividirem entre medo e pavor, pois ela queria os dois, como um embrião de vigorar-se, para ficar rodando em mentes laceradas por sua imaterialidade. Mas o retrato e a matriarca já não tinham mais o que ocasionar e causar, pois tudo era um ativador de terror momentâneo até sua aparição derradeira, já não causaria calafrios ou algum infortúnio psiquiátrico. A humanidade se acostumou com a dor crônica, uma tônica essa presente no amor que preconiza abraços e amassos em um cadafalso, de mergulhar na falsidade emergindo ao cunho da solidão plena, ao qual a fantasia realiza uma baliza sem muita graça, afirmando um jogo de racionalidade da leivosia do homem, em poder determinar que tudo está condicionado ao seu reinado egoísta, com uma não contaminação do acaso, em que sua mente não é capaz de tomar conta de cada passo seu. A matriarca não foi madrasta, mas foi encarcerada a permanecer para sempre no esquecimento. Mas de tanto produzir cóleras, ela fez uma mercê a estar no prazer de enriquecer, o medo de cada um que passasse por seu retrato, concretizando seus desejos aterradores. Esse retrato foi uma molécula de submissão humanística suja, penosa, que consome energia de depressões que assim buscam no consolo do espiritual combater o próprio espiritual. A percepção já não era a mesma. A matéria pode ser ultrapassada por um compêndio de atitudes que submetam aquarelas de saúde mental, em lascivos gerúndios malignos de uma ressurreição de virtudes ficando na solidão infinita, dando a impressão de temperamentos personalistas aglutinados de sujeições surrealistas. O anjo coletor dos vivos fez a matriarca um de seus agentes com viva alma falecida, flagelante, que busca no inóspito da profundidade do abismo do calvário particular ininterrupto entre abençoados e amaldiçoados um caminho que a humanizasse, mesmo de maneira disruptiva, um pouco da sua condição ôntica maligna. Seu retrato conferiu a matança da civilidade, uma amostra do fiasco de um projeto de bem-estar para todos perdidos nos atrofiamentos sentimentais, sendo somente lamentos, causando rangeres de dentes, procrastinando dores sistemáticas. Ela, a matriarca, para sua vida pós-túmulo, não encontrou paz, aprisionada a uma imagem cheia de virulências e vilanias, quanto a menear horrores que fizessem adjetivos em torno da celebração de algum tipo de carinho, dançando freneticamente em horas abissais, que pareciam passarem, como uma eternidade atrofiada de velocidade terminal, na hiperatividade de não poder conversar com ninguém. Iria habitar eternamente o sono alheio, girando tremidos em seus semelhantes, fazendo-os pedir a Deus para que essa sensação ruim passasse o mais rápido possível, para o esclarecimento de sua sinestesia, como um anátema de remover seus arrependimentos por completo, mas a matrona indecorosa, que agiu de maneira irresponsável durante as suas carnalidades, para quem de sua espiritualidade estava com a mesma intempérie. Não havia alternativa. Seria uma aberração pelos fins dos tempos, e seu retrato era um monumento que ficaria eternizado, sendo um colosso a testemunhar sua dança negra na busca de alguém para aterrorizar, para obter o mínimo de controle diante de sua condição de deslocamento infinito, mas estando no finito de um mísero olhar para o seu retrato. O retrato banalizou vidas, nas estéticas personalistas esticando prolongamentos de assédio em razão da busca da imaginação desconcertante,
que assim fizessem seus narradores e testemunhas percebessem, mesmo que por um momento, a presença da matriarca. O retrato envelheceu, a matriarca se enrubesceu de ódio, e a cada dia sua ira se torna luz para novos fótons de sons que revelam prótons de perversidade, elétrons de escaramuças esperançosas e nêutrons da novidade nihilista em se amar o próximo em toda a sua desumanidade, sem conter o folclórico sentimento de desumanidade escaldante que habita o ser intelectual da humanidade.